Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Pessoal, boa noite. O tema está ali, a virtude como base da educação, e eu achei extremamente pertinente falar sobre isso quando nós estávamos arquitetando quais seriam os temas, de que maneira se daria a jornada, porque todo mundo fala sobre a educação hoje e crise educacional, e não fala sem razão, de fato. Está um caos completo. Só que sempre que a situação é equalizada, ela é equalizada geralmente sobre dois aspectos. O primeiro, o aspecto financeiro, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para os professores, o que também não é uma coisa ilegítima, não estou dizendo que não é para não aumentar o salário, o professor ganha muito bem, não se trata disso. Mas você equaliza sob esse prisma e também equaliza sob o prisma da estruturação da coisa, fisicamente. Escolas mais limpas, de estrutura de sala, estrutura de refeitório, de pátio, etc, etc. O que também é uma demanda justa. Só que o objetivo de hoje é falar da educação, sobretudo no Brasil, dos problemas da educação brasileira, dos problemas da sociedade brasileira, mas tirando um pouco esse aspecto, seja de ordem financeira, seja de ordem estrutural, física propriamente. Como eu disse, todo mundo fala da educação e não sem razão, porque a coisa está muito complicada. Por exemplo, essa notícia aí, agora de fevereiro de 2018, que o Brasil só deve dominar a leitura tal qual os países mais avançados econômica e socialmente no mundo dominam os alunos em 260 anos daqui para frente. Quer dizer, é como se você abrisse uma escola no século XVIII, lá na década de 50 do século XVIII, e alguém perguntasse, e aí, quando é que esses alunos estarão prontos? Cara, daqui a 260 anos eles estarão obtinindo. Quer dizer, um negócio que não faz o menor sentido. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Em matemática, é menos, só 75 anos está de boa, eles já estarão lá batendo pau a pau com os alunos dos lugares mais avançados, socialmente e economicamente, como eu disse. Mas não só isso. Essa matéria aqui do UOL Educação, no Brasil apenas 8% das pessoas têm plenas condições de compreender e se expressar. Para quem veio no último evento, não chega a ser uma grande novidade, porque basicamente foi uma palestra inteira do professor Rafael Falcon, demonstrando esse estudo do INAF, se eu não me engano, que diz isso. 92% da população brasileira carrega algum grau de analfabetismo funcional. Isso é muitíssimo grave. Talvez até mais grave do que analfabetismo completo. Por quê? Quando você é analfabeto completo, você sabe que é analfabeto. Quando você é analfabeto funcional, você acha que está alfabetizado. E é aquela velha frase, o que é o inferno? É achar por engano que está no céu. E quando você acha que sabe alguma coisa, quem já sabe não aprende. Quer dizer, quanto mais você acredita que sabe e você não sabe, mais você está fechado a aprender. Então você tem uma geração inteira de pessoas que não têm condições de compreender e se expressar. Isso é muito grave, inclusive com transtornos psicológicos sendo gerados disso. Vocês já imaginaram aqueles casos em que a pessoa fica em coma, por exemplo? Vamos dar um exemplo físico extremo. A pessoa está em coma, mas ela está escutando tudo. Ela está percebendo o ambiente inteiro. Mas ela não consegue nem falar, nem fazer com que as outras pessoas a compreendam. Vocês já imaginaram a angústia de uma coisa dessa? A agonia de você estar escutando aquilo, meu Deus do céu, eu quero água. E todo mundo conversando à sua volta.
E você não está escutando não que eu quero algo? Não, ninguém está escutando. Ninguém está entendendo. Agora você imagina uma geração inteira de pessoas que sentem do mesmo jeito que todas as gerações humanas sentiram, que percebe os efeitos externos do mundo do mesmo jeito que todas as gerações humanas perceberam, mas que agora são incapazes de expressar de fato. Isso gera consequências psicológicas graves. São pessoas que não conseguem falar de verdade o que sentem. Imagina o tanto de problemas familiares, de problemas de empresas, de problemas em escolas, de problemas em departamento, problemas em atividades culturais, em atividades econômicas, em tudo, decorrente do fato de que você não sabe dizer o que está pensando, a outra pessoa, por sua vez, também é incapaz de perceber o que você está dizendo, e todos os dois ficam com raiva porque um não está entendendo o outro. Bem-vindos ao Brasil. Eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas aqui, vocês, eu, já passaram por situações desse jeito. Você está falando e a pessoa simplesmente não está entendendo o que você está... E não é maldade, não é malícia, ela não está entendendo mesmo do que se trata o negócio. Isso acontece muito no Facebook, já que é um ambiente que não é... Porque na fala você tem a questão da postura, da entonação da voz, isso abre mais o horizonte de compreensão. Mas quando você está só escrevendo, é só a sua capacidade de expressão escrita mesmo. E de compreensão da escrita. Eu fiz uma postagem esses dias falando sobre o casamento de Harry, né? Do príncipe lá. E aí eu disse que uma das coisas que causa tanto encantamento num casamento real é que nós, como pessoas, nós somos inclinados à perfeição. Nós somos inclinados à harmonia, nós somos inclinados à beleza, nós somos inclinados à ordem, porque a nossa natureza, embora degenerada, ela foi feita para fruir desses bens infinitos. Beleza. Aquele casamento, tudo, aquele ritual inteiro evoca símbolos de perfeição, de beleza, de harmonia, de ordem, etc. Então na postagem eu dizia, o casamento, aquela pompa inteira, no final das contas, são símbolos de perfeição. O que foi que a pessoa me respondeu embaixo? Isso é ilusão, a família real não é perfeita. Eu falei, minha filha, eu não disse que era perfeita não. Se eu estou dizendo que o negócio é um símbolo, por definição não é a coisa. Se não, era a coisa, não era o símbolo dela. Martin Luther King é um símbolo de liberdade, mas ele não é a liberdade. Uma garrafa de vinho pode ser símbolo tanto de alegria quanto de tristeza, mas ela nem é a felicidade, nem é a embriaguez. Ela simboliza algo. O símbolo não pode ser a coisa. Logo, se eu digo que aquilo são símbolos de perfeição, não estou dizendo que são perfeitos. Estou dizendo que são símbolos. Mas ela não entendeu isso. Aí uma outra pessoa colocou assim, eu acho que a família real não é um tipo de família que nós devemos imitar. Certo, mas eu não estou dizendo isso. Veja, e eu tenho quase certeza, se eu tivesse que arriscar, eu diria que essas pessoas não falaram com maldade, não falaram para gerar uma treta desnecessária, uma confusão desnecessária, simplesmente elas estavam pensando aquilo mesmo. Isso acontece direto. Façam uma anamnese aí de coisas que já passaram, problemas de trabalho, família, é basicamente problemas de compreensão, certo? Esse é o Brasil. Mas a coisa ainda vai mais para frente. Quando nós falamos em educação, nós falamos em um processo de construção, na verdade. E eu peguei duas definições que eu quero trazer para nós continuarmos aqui. Uma é de um livro sobre filosofia da educação, e eu achei fantástica essa definição, vou ler aqui com vocês, essa e outra, certo? Educação é o processo pelo qual os maduros se empenham, por meio de deliberada e sistemática influência, em conduzir os imaturos a determinado nível de desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Daí nós já depreendemos uma coisa. Para haver educação, é preciso que haja alguém que tenha um nível superior de maturidade e instrução do que aquele que está sendo educado. Este é o primeiro ponto. Qual uma dificuldade com o dado que eu apresentei anteriormente? Como é que dois analfabetos funcionais se educam? E já é uma primeira dificuldade. Se o analfabetismo funcional graça também entre o meio estudantil, igualmente ao meio dos professores universitários, dos orientadores, mestrados e doutorados, diretores de escola, etc., etc., como é que você conduz um processo educacional se o seu processo educacional ainda está deficitário na base? E já é uma primeira dificuldade. Uma outra
definição, que aí é do professor Rafael Falcon, que se assemelha muito a essa. Eu realmente não sei se ele teve acesso a esse livro e fez essa outra definição dele baseado no livro inteiro, ou se é uma definição própria e chegaram a resultados semelhantes. Mas vejam só, comparem com a outra como não é basicamente a mesma coisa. Em termos claros, diz o professor Falcon, educação no espírito clássico é a relação entre um ser humano adulto e um jovem, que seria o equivalente ao maduro e o imaturo, em que o adulto examina cuidadosamente todos os meios convenientes pelos quais um jovem pode ser levado à perfeição do seu ser individual. Isso é educação, bonito, né? Chega a soar bem escrito. Ótimo. Dessas duas definições, eu deixo aqui algumas coisas para nós comentarmos. A primeira, a palavra desenvolvimento. Veja, a palavra desenvolvimento, ela indica uma expansão de algo, um crescimento inflacionário de alguma coisa. Ela se desenvolve, ela não é estática, ela vai caminhando, mas não é um caminhar para dentro, é um caminhar para fora, vai se projetando. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim o sentido de desenvolvimento é esse, é algo que se expande. Só que não é um desenvolvimento expansivo louco. O que é um câncer? É um desenvolvimento expansivo louco de um determinado grupo celular. Não é disto que se trata. Por quê? Nas duas definições tem pontos específicos desse desenvolvimento. Condução deliberada e sistemática. Não é algo ao acaso, não é algo que você acorda e diz, eita, acho que hoje eu vou fazer assim. Aí acorda no outro e não, acho que hoje eu vou fazer assim. Não é dessa maneira. É um desenvolvimento pensado, é uma condução. Quem conduz leva a pessoa por um determinado caminho que ele escolheu e que ele vai trilhar com ela, conduzindo-a a alguma coisa. Falcon fala de exame cuidadoso dos meios convenientes. Não é só uma mera condução, mas é uma mera condução utilizando-se dos meios da melhor maneira possível. Então você já vê que é uma arquitetura inteira. Mas não só. O passo seguinte, talvez seja um dos mais fundamentais para a compreensão desse conceito de educação que eu quero apresentar. O objetivo final é a perfeição do ser individual do estudante. A perfeição do ser individual do estudante. Guarda essa expressão. E, na definição anterior, ele fala de perfeição do ser individual, mas ele coloca o ser em 3 características, né? Física, intelectual e espiritual, ou seja, o conjunto da pessoa. Beleza. Curiosamente, a palavra inteligência significa literalmente ler dentro. É uma espécie de capacidade de leitura. A inteligência. Quando você diz assim, fulano é muito inteligente, ele, sei lá, tem aquelas equações gigantescas, aquele mundo de variáveis, e o cara consegue encontrar ali um fio condutor, ou seja, ele consegue encontrar a unidade por trás das aparentes flutuações de caos. Ele consegue encontrar a unidade do conhecimento, ele consegue reconhecer o padrão por trás da aparente confusão. Isso é inteligência. É ler dentro, é a capacidade que todos nós temos de ir até o íntimo da coisa e percebê-la e ler em seu interior. Isso é inteligência. Isso é a raiz da palavra inteligência. Por isso que quando diz que alguém tem uma inteligência aguda, ou quando você lê nos livros, fulano era muito obtuso. Por que essa expressão de inteligência aguda ou inteligência obtusa? O slide lá da matemática fala. Exatamente por isso. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. Imagine que eu tivesse uma parede aqui de espuma e eu tivesse que penetrar essa parede. Então, se eu faço isso, eu bato na parede. Eu não penetro na parede. Mas se eu reduzo o ângulo, quanto mais eu reduzo o ângulo, mais agudo ele fica. E exatamente por ser um ângulo agudo, ele é capaz de penetrar facilmente. É por isso que quando a pessoa fala de ter uma inteligência aguda, é exatamente essa capacidade de penetrar aquilo, ler o íntimo. Quando você diz que tem uma dor aguda, o que é uma dor aguda? É aquela dor penetrante, é aquela dor mais forte, é aquela dor que é maior do que todas as outras, porque ela, como se ela fosse mais profunda. É nesse sentido. Todos nós fomos feitos para ter uma inteligência aguda, uma inteligência afiada, capaz de cortar. Nós não fomos feitos para ser obtuso. Só que
essa capacidade de você ser agudo ou obtuso, ela também não é estática. Você pode nascer muito inteligente e ficar estúpido, e você pode nascer não tão inteligente assim e alcançar um grau de inteligência razoável. Só que o processo educacional brasileiro não apenas causa essa incapacidade do analfabetismo funcional, como também um dano mais íntimo. O QI da população brasileira está diminuindo. Ainda tem essa. E aí, quando eu fui ver a matéria, que tem um link aqui desse ponto da Unicamp, ela diz o seguinte: apesar da nutrição ter melhorado, das condições econômicas e sociais terem melhorado, porque a baixa do QI tem muita relação com o aspecto físico mesmo, do desenvolvimento cerebral, isso tem relação com a nutrição durante a infância, etc, etc. Beleza, mas nesse período que foi estudado, o aspecto nutricional melhorou, o aspecto econômico e social melhorou. Não obstante, a inteligência caiu. E aí, a pesquisadora diz uma coisa interessante aqui no final. Os alunos estão preocupados porque colegas estão sendo baleados em sala de aula. Falta segurança, respeito, estrutura pedagógica e acadêmica. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer com estrutura pedagógica, porque talvez seja um jargão muito específico do meio, né? Mas, a mim, me parece que isso pode ser interpretado com relação àquilo que nós já falamos, com a conveniência dos meios necessários para levar aquela inteligência à perfeição. A perfeição do ser individual. Os meios convenientes. O escaneamento dos meios mais convenientes. Pois bem, só que não apenas nós estamos 260 anos atrás dos países mais desenvolvidos em termos de leitura, não apenas 92% da população brasileira é analfabeta funcional, não apenas o QI da população está caindo, ainda tem um outro fator, que é o seguinte: no Brasil, no mundo e no Brasil, o suicídio é a terceira causa de morte entre homens e a oitava causa entre mulheres na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Ou seja, nós temos uma juventude inteira analfabeta funcional, com QI diminuindo e com altíssima taxa de suicídio. Isso é muito, muito, muito grave. Mas não é pouco não, é absurdamente grave. E eu diria que, embora essa taxa de suicídio você não possa fazer um link direto com o que está acontecendo no sistema educacional, mas eu não consigo deixar de ver uma certa causalidade, um certo nexo causal entre uma coisa e outra. Não é uma relação direta que isso seja a única fonte. Deve existir dezenas de fontes para isso. Mas certamente, o que está acontecendo no sistema educacional é causa disso. Sabe por quê? Você pega uma criança, você, como diz a UNI, sequestra uma criança. Aí você coloca lá, no sistema educacional, um menino. Vamos botar só meu período, certo? Falar nem escola integral. A pessoa fica lá 5 horas por dia, 5 dias por semana, durante 15 anos. 15 anos. Não é assim 1 ano, 2 anos. São 15 anos, todo santo dia, dentro do sistema educacional. O que quer que dê errado com essa pessoa, você tem que colocar o sistema educacional como uma das causas. Não tem como eliminar. Simplesmente não tem como eliminar. A influência é grande demais. Você está mergulhado naquele universo. Não é como você mergulhasse naquele universo e depois saísse incólume, sem ter sido respingado em nada do universo em que você estava mergulhado durante 15 anos, 5 horas por dia. Eu não concebo isso como possível. As causas de morte, de suicídio no Brasil, veja só, não apenas são uma das maiores do mundo, como vem aumentando. Isso aí é dado de 2017. Essa pesquisa foi lançada em 2017. De 2011 para 2015, foi aumentando a taxa. E se vocês olharem de 2011 para 2015, tem uma diferença bem razoável. Terceira maior causa de morte entre homens, perdendo apenas para a agressão, e aí você coloca tudo, criminalidade, tiro, facada e acidentes. E mulheres, a oitava causa, perdendo principalmente para gravidez, acidentes de transporte e agressão.
Nós somos uma nação que está se matando e ficando mais burra. Isso não é xingamento, isso não é frase apocalíptica, isso é apenas a análise dos dados. Ótimo. Essa frase eu peguei desse cara, Andy Frisella. Ele é o dono de uma empresa de produtos de nutrição, essa coisa fitness, né? Moderna. E ele é uma grande empresa, tipo 200 milhões de faturamento, uma coisa desse tipo. E ele tem uma matéria falando sobre os millennials, que são essas pessoas que nasceram na virada do século. Claro, já há subdivisões, mas para fins didáticos a gente vai falar millennials, todo mundo que nasceu ali, do final da década de 80, 90 até os anos 2000, 2000 e alguma coisa, certo? Embora haja essas subdivisões, mas a gente vai tratar tudo como millennials. E uma das coisas que ele diz dos millennials é o seguinte: eles querem ter sucesso, mas a vida inteira a maior parte não teve que trabalhar para alcançar o sucesso. E essa frase é fantástica no final. Eles não entendem a realidade. Eles não entendem a realidade. Nós temos um problema geracional que no Brasil se agrava pelas condições de educação. Então, esse é o panorama que nós vamos trabalhar. Quando a gente fala em educação e a gente fala em desenvolvimento e a gente fala em perfeição do ser individual, é óbvio que nós estamos falando numa condução para algum lugar. Então, é necessário você conhecer a finalidade da coisa. A finalidade da coisa é importantíssima para tudo, para absolutamente tudo. São Tomás de Aquino diz que qualquer coisa está disposta de maneira ótima, otimamente, quando está ordenada ao seu fim. Isso é uma coisa óbvia. Quer dizer, você pode até usar um machado para beber água, mas certamente ele será muito mais útil se ele for utilizado convenientemente para seu fim, que é promover um corte em alguma coisa de maior porte. E você não vai cortar uma árvore com um copo de vidro. As coisas estão colocadas de maneira ótima quando melhor colocadas em relação ao seu fim. A questão é, qual é a finalidade da educação? Então, quando nós falamos em educação ruim, colocamos apenas o aspecto financeiro e o aspecto estrutural, beleza, certo? Mas acredito que uma pergunta antecede isso. Para que educar? Qual de fato é a finalidade da educação? Tem uma história muito interessante sobre essa questão de finalidade e como isso é importante, de Chesterton. Eu acredito que é no livro Hereges. Ele faz a seguinte imagem. Você tem lá uma cidade e um poste de luz. E aí, de repente, começa-se uma discussão para ver se o poste de luz vai ser derrubado ou não vai ser derrubado. Nisso, no meio do alvoroço, todinho, cada um dando a sua opinião, aquela coisa toda, surge um monge, à maneira escolástica, medieval, para e diz assim: primeiro, irmãos, devemos considerar se a luz é boa em si mesma. A gente pensa que isso é brincadeira, mas eu estava numa missa lá no Mosteiro de São Bento e o evangelho era aquela homilia de Cristo dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aí o monge beneditino subiu lá, solenemente, aí disse: dado o evangelho, primeiro é conveniente nós falarmos o que é porta. E aí ele começou a fazer uma definição do que era a porta e a homilia foi fantástica. E ele disse que esse monge fez a mesma coisa: irmãos, vamos considerar se a luz é boa em si mesmo. E aí todo mundo, que palhaçada é essa, danado de luz boa em si mesmo. E aí vão lá e derrubam o poste e todos começam a se congratular. Nós derrubamos o poste em 10 minutos, olha a eficiência moderna, esse monge querendo conversar, discutir se a luz era boa. Só que aconteceu um problema. Alguns queriam derrubar o poste porque tinham raiva da luz. Outros queriam derrubar o poste porque queriam o bronze do poste. Outros queriam derrubar o poste porque tinham desejo de depredar o que era público. Outros queriam derrubar o poste porque queriam fazer seus malfeitos sem a luz. E aí Chesterton arremata: pois é, mas o que agora que poderiam ter discutido à luz do poste, vão ter que discutir na escuridão. Conhecer a finalidade é essencial para tudo. Então eu não vejo como discutir a educação sem se fazer essa pergunta básica: qual a finalidade da educação? E aqui, isso é uma frase que eu tenho para mim nesse assunto, que é: educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Se o homem é o objeto da educação, você não tem como falar de finalidade da educação sem falar de uma antropologia do homem. Naturalmente, antropologia do homem.
mas um conhecimento da finalidade do homem, para que o homem foi feito, para que o homem é criado, para que o homem existe. Se você não tem uma concepção formada de homem, você não tem como ter uma concepção formada de educação. E a sua concepção de humanidade vai desembocar necessariamente no que você vai fazer para educar aquela pessoa. Não tem como separar uma coisa da outra. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Veja, a minha avó, ela nasceu na década de 30, aqui num sítio perto de Lagoa Seca. Ela é analfabeta. E ela disse que até hoje, na família dela, as irmãs todas são analfabetas, as que estão vivas. As que morreram também eram analfabetas. E ela dizia que era o seguinte: mulher não tinha que aprender a ler não, que era para não estar escrevendo carta para macho. Certo? Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Uma cena fantástica daquele filme 12 anos de escravidão é que chega o escravo lá e ele recebe uma lista de compras, e ele era um escravo que ele já era livre e foi vítima de traficantes de escravos que pegaram a documentação dele e venderam ele como se ele não fosse livre, como se fosse escravo também. Só que ele era instruído, ele era músico, etc, etc. E aí ele, no instinto, olha a lista. E a senhora diz assim: você sabe ler? Aí ele: não. Mentiu, né? Que ele sabia. Pois é, porque aqui nós não gostamos de escravos instruídos. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Para que um escravo teria instrução se ele era necessário unicamente para o trabalho braçal, que não precisava de instrução alguma? Leopoldina, se eu não me engano, ela foi educada, inclusive com aulas de teatro, porque acreditava-se que era necessário aquela casa real falar ao povo, então os príncipezinhos tinham que ser educados para ter um desembaraço em falar, porque concebiam ela de uma determinada maneira, educavam ela de uma determinada maneira. Veja, educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Se a concepção de homem estiver equivocada, a concepção da educação inteira estará equivocada também. Finalidade. Então, tendo isso em vista, qual a razão de ser da educação? Enem. Qual é o maior trunfo de todos os colégios de Campina Grande? Quantas pessoas eles conseguem aprovar no Enem? Isso é o maior trunfo. É a finalidade básica da educação campinense, é aprovar no Enem. Claro, isso é necessário porque se não aprovar no Enem não tem aluno. Se não tiver aluno não tem escola. Então eles precisam fazer isso porque senão eles fecham as portas. Mas por quê? O que é que fizeram com o Enem? Veja só, o Enem é uma concentração de poder tão profunda que com uma prova você consegue equalizar o ensino no país inteiro, porque o ensino no país inteiro tem que ser feito em vista daquela prova, da concepção de homem da prova, da concepção de necessidade de conhecimentos da prova, da concepção de educação de quem organiza a prova, que é o governo. Com uma prova, você nivelou a educação nacional inteira. Certo? Então, a minha finalidade inteira da educação, de pagar R$900 por mês, para o cara ficar lá 5 dias na semana, 5 horas, por 15 anos, aí ele fazer uma prova e o governo dizer: ah, ok, eu acho que você está educado. Eu acredito que não. Isso não é a perfeição do ser individual. Porque se isso fosse a perfeição do ser individual, quer dizer que antes do Enem não existiu nenhuma pessoa melhor do que o conjunto das outras. E só vai existir esse tipo de pessoa enquanto existir Enem. Então, é óbvio que não. Qual a finalidade da educação, então? Formar bons cidadãos? Isso aqui eu acho muito danoso. Sabe por quê? A cidadania está ligada ao aspecto político da convivência humana. O aspecto político determinado, inclusive, por relações políticas de poder entre o governo e a sociedade. Isso é ser um cidadão, é fazer parte do mundo da polis. Implica dizer que, se eu tenho uma moral baseada única e exclusivamente na cidadania, eu estou dizendo que só existe uma moral, a do Estado. Baseado nisso, eu não sei se vocês sabem, na China, eles instalaram agora um sistema de crédito social, que é para monitorar os cidadãos, e eles serão premiados ou serão punidos conforme eles sejam melhores cidadãos ou piores cidadãos. Certo? Como isso vai ser feito? Milhões e milhões de câmeras espalhadas pelo país inteiro, registrando os atos, sistemas rastreando o que você fala na internet, as opiniões que você publica, as coisas que você conversa, os produtos que você compra. Ou seja,
escaneando a sua vida inteira para ver se você é ou não um bom cidadão. Aí você diz, não, mas isso, como é que isso vai ser feito? Em que escala? É uma coisa meio de filme, sabe? Mas é a realidade, de fato. Os cidadãos serão monitorados e, por exemplo, se você jogou... Olha mesmo, Matheus, tu não podia assistir nem nunca. Se você jogou uma bituca de cigarro no chão, o que acontece? Se for flagrado por uma das câmeras, você decai na sua pontuação. Se você falou alguma coisa contrária à cidadania que o governo exige, isso cai sua pontuação. Qual a consequência? Já começaram as consequências aqui, ó. Já na aviação civil, você é impedido de pegar voos comerciais se você não tiver com a pontuação legalzinha. O governo vai lhe castigando, entende? Você não vai ter acesso às melhores escolas, você não vai ter acesso a certas contas de bancos públicos, você não vai ter acesso a certos lugares na cidade para morar, para comprar casas, para vender carros, etc, etc. A gente tem noção do grau de controle disso? Pois bem, isso é ser um bom cidadão. O problema de ser um bom cidadão é que você está completamente sujeito à moral que o Estado impõe. Completamente sujeito. Isso acaba com a individualidade. Quer ver uma pessoa que era um péssimo cidadão? Sócrates. Sócrates era um péssimo cidadão. Ele era um cidadão tão ruim que foi forçado a se suicidar. Suicidaram ele, né? Sabe quem também era um péssimo cidadão na visão dos seus compatriotas que tinham poder? Terrível cidadão. Tanto que ele ia destruir uma nação inteira. Então é melhor que destrua um só homem do que morra toda uma nação. Terrível cidadão. E aí, quem vocês querem? Bons cidadãos chineses ou terríveis cidadãos como Sócrates e Nosso Senhor? Portanto, educar para a cidadania. Pois bem, e educar para quê? Para desempenhar um papel social? Isso daqui já é uma coisa muito mais brasileira. Eu peguei do Instagram da Bruna Luiza, que é um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O professor Olavo costuma falar muito daquela parte que as pessoas veem a biblioteca do Major Quaresma e está cheia de livros. E para que tantos livros se nem é bacharel? Mas ao longo do livro inteiro essa cena se repete. E essa daí é uma dessas repetições. E ele diz assim, aqueles livros, aquela mania de leitura, para que ele lia tanto? Se ele não era formado, para que meter-se em livros? Aí, essa frase fantástica. Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças. Tem muita gente que acha que o título acadêmico de fato é quase um conhecimento esotérico. Você tem que ser um iniciado. E aí você vai lá e porque você tem aquele título é porque você pode falar de determinadas coisas. Você começa a dizer uma sequência lógica de raciocínios. A pessoa pergunta, e tu é formado em quê? Meu filho, eu sou formado na realidade. Eu digo, galinhas botam ovos. Não, tem que ser, né, especialista em aves com título na USP. Para dizer que galinha botou um ovo. Absolutamente que não. É óbvio que para certos conhecimentos você tem que se dedicar de maneira mais profunda. Mas isso também não necessariamente quer dizer que a universidade é o único caminho. O conhecimento está posto. A universidade não detém o monopólio do conhecimento inteiro. Pois bem, essa coisa do conhecimento para um fim social é muito do brasileiro. A educação para o brasileiro é como um sistema digestivo de fato, né, com toda a escatologia que isso representa. Você come, você coloca-se a educação na sua boca, você faz alguma coisa com ela e tem um resultado final. A ideia, gostou do eufemismo, né? A ideia, eu estou pior do que aquele, como é aquele iogurte que ajuda a balancear o intestino? Active é o rei dos eufemismos. Eu quero ver até quando eles vão conseguir fazer eufemismo para falar de diarreia. Porque cada propaganda é um eufemismo novo, uma bolinha, um negócio, fantástico. Mas, pois bem, essa é a ideia de educação de fato que predomina aqui. E todo mundo sabe disso. Tu está estudando para quê? Para ser gente, bicho. Não, sério, mas assim, para quê? Não é não? Tu está no Instituto Borborema por quê? Eles dão certificado? Eles dão diploma no final? Não, não. E tu está fazendo o que aí? Veja, o conhecimento que não é chancelado por um papel, não é que é um conhecimento inútil, é um conhecimento herético. Entende?
Isso é muito complicado, você ter um país inteiro assim. Porque é um pessoal completamente utilitarista. Você falar daquelas slides iniciais da educação como finalidade de aperfeiçoamento do ser individual, isso soa muito estranho. Porque a ideia da educação, como disse, é a ideia do sistema digestivo. Não é algo que fica, que você retém aquilo para você, e aquilo serve para você compreender o mundo. Aquele segundo slide, que é o analfabetismo funcional, não lhe deixa compreender o mundo. E compreendendo o mundo, andar melhor no mundo. Ser mais capaz de fazer as coisas no mundo. Pois bem, de novo a citação do Falcão, vamos passar porque já estamos mais para frente. Para terminar, quando você forma uma pessoa de tal maneira que a inteligência dela auxilie a vontade e que a vontade esteja auxiliada num conjunto de virtudes, porque quando você está educando uma pessoa, você está educando a pessoa inteira. Ninguém é um anjo que é pura inteligência e vontade. Nós somos seres feitos de corpo e alma, nós somos o composto, nós somos sentimento, inteligência e vontade. Isso implica dizer que a virtude pela qual eu vou realizar uma ação no mundo, ela é necessária para a operação da inteligência. Vocês receberam um texto aí? Recebam, por gentileza. Passa aí 2 blocos e o pessoal vai passando, vão distribuindo. Pô, já ia perder crédito se eu fosse lá. Se tivesse um crédito no Instituto Borborema, já não ia fumar hoje. Pois bem, não lê agora não. Espera aí. Quando todo mundo tiver com a tarefinha, aí todo mundo lê. Para ninguém ler na frente do coleguinha. Educação, cara, educação. Cidadania. Educação cidadã. Me dá um também que eu tô sem. Obrigado, Caio. Pois bem. Terminar aí a distribuição. Pronto? Bora lá. Burrice versus virtude. Nós vamos encerrar com isso. O uso do burro como símbolo de pouca inteligência esconde um detalhe que escapa à maioria. O burro não é um animal conhecido por sua estupidez, mas por sua teimosia. Fulano é teimoso, feito um burro empacado. Essa mistura entre o símbolo do animal teimoso com o indivíduo estúpido revela-nos um grande ensinamento. Não é a falta de inteligência que emburrece, mas a falta de virtude. Percebam que em grande parte dos casos de burrice, o indivíduo é sim capaz, até muito bem capaz, diga-se, de perceber seu desacerto. O que ele não consegue é suportar ser corrigido, ou corrigir-se, ou enfrentar as consequências da correção. Então, acuado com a perspectiva de admitir uma falha, apavorado com a possibilidade de ter o orgulho ferido, se põe a abraçar o erro com redobrada força, como um náufrago que se convencesse em matar a sede com a água do mar. E assim, por vaidade, por medo, por ira, por inveja, vai cultivando a burrice até que ela germine em estupidez. Ao fim, termina por sacrificar a verdade no altar do vício, à semelhança de Lúcifer, o burro primordial. Veja, eu escrevi esse texto baseado numa coisa que de fato aconteceu, uma situação real. Na semana que aconteceu, eu fiz, cara, é isso, é disto que se trata. A gente não vai corrigir aquele índice de suicídios baseado em quanto dinheiro cai na conta da escola todo mês, ou quanto dinheiro os professores recebem, embora receber um salário justo seja uma necessidade e a luta por isso seja legítima. Mas isso não é a única maneira, e nem vai ser jamais, de resolver um problema desse tipo. Porque nós estamos falando de uma deficiência do homem inteiro. Inteligência, vontade, virtude. A virtude ela é a base da inteligência, porque toda ação humana depende da vontade, e a vontade tem que estar alicerçada no modo de agir no mundo, que implica valores. Se nós não formos capazes de, aos nossos jovens, dar uma inteligência aguda, um comportamento moral sério, com finalidade voltada à perfeição do ser, à perfeição individual em nível físico, espiritual, psíquico, nada disso vai ser solucionado.
O problema da educação é muito mais grave porque ele envolve aspectos que simplesmente não estão sendo falados. Uma personalidade forte move tudo. O indivíduo com inteligência, vontade e virtude, ele é um bloco monolítico. Ele é uma personalidade completa. E se alguém duvidar da força disso, por exemplo, nós tínhamos o Império Britânico onde o sol nunca se punha. Foi a inteligência aguda de uma pessoa, uma vontade firme, alicerçada num conjunto de valores, que dobrou o maior império conhecido do século XIX. Se alguém achar ainda que a personalidade das pessoas não é o suficiente, que fazer isso, dar essa inteligência e essa vontade e esse acervo moral não são importantes, o que era o Brasil na década de 90, nos anos 2000? Foi a personalidade de um homem que fez eu estar falando aqui, que tornou tudo isso possível. E mais, para encerrar, 12 apóstolos mudaram o mundo. Inteligência, vontade e valores. Isso eleva-se à perfeição do ser. Isso muda as coisas. A personalidade é a maior força que existe. Sonegar uma personalidade forte, uma personalidade acabada, monolítica, aos que estão sendo educados, não é educação, é mutilação. E é por isso que nós estamos nesse caos inteiro. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.